E aí ele falou, eu acho que eu tô com hérnia, eu fiz um exame aqui, mas eu acho que erraram, porque não viram a hérnia. Mas eu tô sentindo dor aqui na virilha. Aí na mesma hora eu perguntei, de que lado é a dor? Aí ele falou, do lado esquerdo. Aí eu já pensei assim, você é canhoto? Aí ele falou, sou canhoto. Aí eu já pensei, bom, provavelmente o colega não errou no exame. Provavelmente é uma pubalgia do atleta. Porque é muito comum no lado do chute, o lado que a pessoa chuta, que usa os músculos de todo o quadril, o adutor também se insere ali. A musculatura oblíqua e o reto do abdômen também são inseridos no pub. E qualquer inflamação de algum desses tendões vai te dar um sintoma parecido com o da hérnia. A diferença é que ele é mais chato ainda de tratar. Isso é verdade. Eu já vi pacientes transplantados fazendo corrida, natação, mas tem que ter uma certa respeito com essa questão imunológica. Hoje em dia o avanço é muito grande, assim, então os remédios não são tão mais imunossupressores assim, você chega numa dose ideal da imunossupressão e com certeza o exercício vai ajudar o paciente a ter imunidade, né? Então o exercício vai dar mais vigor, mais virilidade para a pessoa e permitir a ela, caso tenha uma infecção, a combater a infecção com mais força, né? Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ortho Talks. Hoje nós temos um convidado um pouco diferente, um grande amigo, um cirurgião, mas a gente continua falando de performance, movimento e correlações com ortopedia também. Então aqui, meu amigo, Dr. Eduardo, seja bem-vindo e também especialista aí em não só em cirurgia geral, robótica, enfim, nós vamos conversar bastante aí sobre o tema. Por favor, Du, se apresente aí para o nosso público. Bom, obrigado, Jorge, é um grande prazer estar aqui. A gente, desde 2015, juntos ali, um acompanhando a carreira do outro, o Jorge na ortopedia, eu na parte da cirurgia geral. Então, hoje eu estou aqui em Curitiba, continuo trabalhando no hospital que a gente fez a residência, né, um hospital de altíssimo volume, que a gente opera um pouco de tudo e tem sim uma relação importante com o esporte. Eu espero colaborar um pouco aqui no podcast hoje com vocês. Eu tenho vários pacientes que se confundem muitas vezes os sintomas, principalmente na região de quadril ou pubs, e é por isso que você está aqui. Hoje a gente vai falar sobre algumas coisas que às vezes se sobrepõem. Exato, então, exato. Tem uma convergência grande. E para começar falando desse tema, na verdade, assim, você fez a formação, nós nos conhecemos nas trincheiras, né? Mas hoje você está na robótica, voando de avião, fazendo transplante, então estamos com autoridade aí para falar disso, né? Hoje... evoluímos um pouco, evoluímos. Importante, interessante, importante. O mais comum ainda, mesmo sendo cirurgião geral, eu não sei se ainda está no plantão, ainda o apêndice, a hernia inguinal. O que você mais faz hoje? Então, a hérnia, na minha carreira atualmente, é a campeã. A gente tem uma demanda grande para resolver a hérnia agora de modo minimamente invasivo. É a cirurgia que a entrada da plataforma robótica também já melhorou muito a forma de resolver a hérnia, então a gente acabou também se especializando, fazendo curso, indo um pouco nessa direção. É uma cirurgia que todo cirurgião geral tende a fazer bastante, e é onde eu tenho focado mais a carreira agora na cirurgia de hérnia, cirurgia de parede abdominal como um todo, hérnia, diástase, mas todo cirurgião geral também faz vesícula, vamos dizer assim, uma cirurgia que é muito frequente. As cirurgias inflamatórias é mais no plantão mesmo. Eu tenho feito menos plantão de sobreaviso, às vezes, ou no dia a dia, na rotina do cirurgião geral. Chega ali na porta do pronto-socorro, passa um caso pra gente, o abdômen agudo inflamatório, que é diverticulite, que é apendicite. A gente está preparado também, acaba operando, mas realmente a gente começa a focar um pouco mais a carreira e direcionar um pouco. Então hoje no consultório é hérnia. Eu vou te contar uma história, eu gosto de que entreter o público também. Uma vez, chegou um paciente para marcar a consulta comigo, ligou para minha secretária, falou que tinha uma hérnia. Falei, para marcar, né? Coluna eu vejo, depois eu direciono, né? Aí ele chegou para eu examinar ele falou, mas tem uma hérnia inguinal, né, no laudo. Eu falei, tá, então faz um valsalva aí, né? Era o que o ortopedista tá, daí então eu acabei encaminhando. Falei, não é o meu foco. Se fosse uma hérnia lombar, né? Então o que é uma hérnia? Então a hérnia, ela é um defeito na parede abdominal.
No caso da hérnia inguinal, ela é um defeito na região da virilha, onde existe ali uma região de fraqueza da musculatura, principalmente entre a musculatura dos oblíquos com o reto abdominal, e ali tem um trígono, que a gente chama de trígono de Hasselbalch, que é onde tem menos músculo, vamos dizer assim. Então, através de alguns fatores, como o excesso de esforço, a perda do colágeno, né, a questão degenerativa do próprio corpo humano, vai aumentando a fraqueza ali, ou até uma questão genética, tem gente que nasce com isso, com defeito congênito, porque é por ali que migra também o testículo, que é formado na fase fetal, ele é dentro da barriga. E durante essa evolução do feto, ele migra para a bolsa escrotal e deixa esse remanescente ali que gera um ponto de fraqueza, principalmente no homem. Então, a hérnia é um defeito na parede abdominal, como se fosse um buraco, por onde passa ou uma gordurinha, ou uma víscera, um intestino, que entra ali dentro desse defeito e pode ficar preso ali dentro. Então, eu preciso corrigir, né? Você tem alguns atletas que por esforço, né, mesmo eles sendo fortes, tendo uma musculatura boa, acabam fazendo... É o mais frequente. Ontem mesmo eu operei um amigo meu, veio de Cuiabá, e a gente operou ele aqui ontem. A queixa dele é dor no umbigo. Assim, uma hérnia pequena, praticamente não dava nenhum prejuízo estético, mas durante os treinos ele começou a queixar muito de dor. Após os treinos, ele joga futevôlei também, então durante os movimentos de core, né, os movimentos que exigem muito equilíbrio, você força o abdômen, começa a surgir a dor localizada ali no ponto da hérnia, e o autoexame, assim, o paciente até acaba sentindo que tem ali um abaulamento na região, e ele me procurou, né, ele já me conhecia, resolveu vir lá de Cuiabá operar aqui comigo. Privilégio, amigo também, né? Mas e o que eu ia te perguntar também sobre os atletas, existe também fazer a cirurgia preventivamente? Às vezes você acha no ultrassom lá, nossa, tem uma hérnia aqui, mas sou um atleta, sou jogador, melhor operar ou espera ser sintomático? Então, dá para ficar expectante nessa situação, porque às vezes o exame, a gente não trata exame, tá? Então, o exame mostrou uma hérnia pequena, totalmente assintomática, é importante que se ligue uma luz de alarme falando, olha, essa pessoa tem uma hérnia, vamos fortalecer essa musculatura para evitar que essa hérnia progrida, dá para manter expectante, mas é importante a gente avaliar se essa hérnia não está crescendo, e se surgir algum sintoma, normalmente no atleta, vai acabar surgindo, a literatura mostra isso, aí a partir do momento que surgir o sintoma, vale a pena operar. Mas inicialmente, assintomático, só um incidente, achei porque eu fiz um exame, a conduta expectante é correta também. E existe aí a cirurgia aberta, né? A cirurgia por vídeo e assistida por robô. Exato. Né? Você percebe aí você passou por todas, eu acho, né? Passei por todas. E aí, como é que são as diferenças e os resultados? É fantástico. Assim, a cirurgia evoluiu muito. A técnica minimamente invasiva ela já existe desde a década de 90. Da hérnia inguinal ela foi se difundindo, mas a plataforma robótica ela passou para um outro patamar de cirurgia, na qual a gente consegue navegar, a gente já chama de navegação nos planos intraperitoneais ali, abaixo do músculo, entre o peritônio e o músculo, essa navegação fica muito mais precisa, você consegue ter uma imagem magnificada que você consegue perceber melhor em qual plano você está indo, então isso permite você fazer uma cirurgia sem praticamente nenhum sangramento, o trauma ele é mínimo, então o pós-operatório já mudou muito. Então a cirurgia robótica hoje se mostra muito superior à cirurgia videolaparoscópica. Não só visualmente para se operar, mas no resultado também, no pós-operatório, ela me mostra superioridade, assim. E você tem visto que isso em atleta talvez faça realmente... Faz toda a diferença, né? Recuperação precoce. A gente teve, eu sou corintiano, né? Então, assim, eu vi o Yuri Alberto ali, ele é um nome mais famosinho aí, recente, que operou. Ele voltou com 28 dias, ele estava em campo, né? Isso. Com 21 dias ele voltou aos treinos. Isso é realmente fantástico. Né? É fora do comum. Eu operei meu filho. Conta essa história pra gente. Eu chamei
um colega, é claro, eu não fui sozinho operar meu filho, porque eu acho que o sentimento realmente poderia bater, apesar de eu me sentir totalmente confortável, né? Eu não queria invadir meu filho assim sozinho, então eu chamei um grande colega, o Dr. Matheus, e o meu filho, com 5 dias, estava de volta para a escola, em totais condições, e hoje está com 15 dias, isso faz pouco tempo, era uma apendicite, que é parecido com a cirurgia da hérnia do ponto de vista das incisões. Você entra com uma câmera e 2 pinças, né? Por vídeo que eu fiz. Então, com 10 dias de cirurgia, ele queria jogar bola. Agora que tá com 15, eu tô quase liberando, assim, porque ele realmente tá muito bem. Você não vê, você não fala que ele operou. Você operou, então, a hérnia dele no passado e a apendicite? Não. Ele teve um apendicite e a gente optou por operar ele por vídeo mesmo, porque a docagem, tudo, a entrada da plataforma robótica, numa criança ainda, o material da vídeo ainda, a gente tem algumas peculiaridades para operar a criança, então a gente operou ele por vídeo. A técnica, como eu falei, é muito similar da entrada dos trocáteres, fizemos a apendicite dele. Mas a recuperação é parecida, porque é uma cirurgia por vídeo, né? São só 3 furos na barriga, então a recuperação, assim, do trauma é o trauma de você entrar com 3 trocáteres na barriga. Então isso é muito rápido, né? São 3 furos na barriga. Muito show. Voltando ao assunto dos atletas, depois a gente volta. Vamos lá. Eu quero saber como é que foi, né? essa emoção aí de operar o filho. Mas nos atletas, como é a maioria que aparece, nem todo lugar tem robô. Você acha que fazendo por vídeo, aí, em quanto tempo dá pra voltar? Se tem risco, que tem que evitar ou não, pro pessoal já se preparar. Atleta, velho. Os caras estão lá no consultório querendo saber quando pode voltar a correr. Tá certo. Então, a cirurgia por vídeo, ela não é tão inferior à cirurgia robótica assim, né? Também você faz com 3 trocáteres, você faz uma câmera e 2 pinças. Como eu falei, a dissecção do robô ela ainda é mais precisa, mas ambas vão ter a recuperação parecida. Então, vamos falar assim, se você tiver um apoio fisioterápico, né, um apoio de fisioterapia, por exemplo, como é um atleta que normalmente tem apoio de fisioterapeuta, o trabalho começa no dia seguinte, tá? Então, caminhada, alongamento, alguns exercícios já de membro isoladamente, você trabalhar um membro superior, um membro inferior, principalmente parte de panturrilha, né? Não vai fazer um agachamento, mas você pode, por exemplo, fazer algum tipo de alongamento com pequenos pesos no dia seguinte, não teria problema. O habitual, como a gente lidar com o público em geral, nós orientamos o paciente a começar esses exercícios com 7 dias. Então a gente orienta assim, de 1 a 4 dias, caminhada, não é para ficar parado, o paciente não está doente, ele está em recuperação da cirurgia. Então ele precisa caminhar. O paciente que eu operei ontem, ele está no shopping hoje, indo fazer uma compra, ele está indo tranquilo na padaria, andando, ele pode dirigir um carro automático, desde que ele tenha um carro com direção, um carro leve, tomando os devidos cuidados com core, tá? Agora, voltar aos treinos para corrida, que você perguntou, com 15 dias dá para você fazer um trote. Eu acho que o atleta ele se recupera mais rápido, então com 15 dias é possível ele começar uma caminhada mais longa, fazer pequenos trechos com uma corrida mais leve e ver o que ele está sentindo. A consciência do próprio corpo é muito importante nesse momento. O paciente não deve sentir dor, tá? Ele deve estar confortável, sem uso de analgésico, ele deve estar se sentindo bem, e essa consciência corporal ele também precisa evitar o aumento do esforço abdominal, a pressão intraabdominal principalmente. Então, com a técnica correta, é possível que ele esteja correndo sem estar forçando os pontos da hérnia a partir de 15 dias, corridas leves, pequenas. Agora, essa progressão, o ideal é que seja assistida por fisioterapeuta, por outro profissional. Perfeito, isso é muito bom saber. Eu não tinha conhecimento de que poderia começar tão rápido logo, né? Mas isso tem um detalhe. A técnica minimamente invasiva, a tela ela fica por dentro. Né? Então, a cirurgia convencional, que nem a gente aprendeu lá antigamente,
a tela ficava por fora do defeito. Uhum. Então, imagina que você vai tampar um buraco por fora. A pressão vem de dentro para fora, tende a expulsar. Uhum. Aqueles pontos tendem a expulsar. Se você bota a tela por dentro, Perfeito. a tendência é que a pressão empurre a tela mais para o próprio anteparo. E se você consegue abaixar mais ainda o nível de recidiva, né? Exatamente. Ótimo. Então a tela também ela fica com uma certa... Chama? Ela dá uma lacrada ali. É a tela de Marlex mesmo. A tela ela vai ter uma margem a mais de segurança, porque ela tende a fazer uma pequena retração, mas a técnica minimamente invasiva, ela também faz uma tela com mais margem de segurança para o defeito. Então a chance de haver uma recidiva é menor, e depois que você coloca a tela por dentro, você cobre com peritônio, que você sabe que é uma membrana de tecido conjuntivo frouxo que vai cicatrizar muito rápido. Em 2, 3 dias aquela membrana vai fechar. Então a chance daquela tela se deslocar numa cirurgia minimamente invasiva é muito pequena. Em poucos dias aquela tela está no lugar certo e sem muita chance de se mexer. A gente pede para o paciente pegar leve essas coisas, mas para evitar hematoma, evitar dor, evitar edema da região. Então, ó, quem está ouvindo e assistindo e tem uma hérnia, não tem por que não operar, né? É totalmente seguro e dá para voltar logo, né? O pessoal, às vezes... Hoje em dia a gente tem se surpreendido até, como no caso que a gente comentou de atleta profissional, mas no dia a dia também do consultório, é surpreendente você ver que o paciente está retornando. Eu já operei atleta de jiu-jitsu, de judô, paciente que faz trilha e... assim, pelo que eu recordo, todos já voltam para suas atividades com menos de 30 dias. É o padrão. Perfeito. É lógico que de forma progressiva. Claro. Não pode abusar, né? Então, vai abusar. Confunde-se muitas vezes como a gente falou inicialmente, sintomas de pubalgia com sports hérnia, que não é uma hérnia, é um nome talvez um pouco muscular só. É que o sintoma se confunde pela região, né? O pub está diretamente próximo ao local da hérnia inguinal. Só que ali se insere vários músculos também. Eu tenho um caso de consultório sobre isso. Então, o paciente ele chegou, ele falou que jogava bola e estava sentindo dor quando ele chutava. E aí ele falou, eu acho que eu tô com hérnia, eu fiz um exame aqui, mas eu acho que erraram, porque não viram a hérnia, mas eu tô sentindo dor aqui na virilha. Aí na mesma hora eu perguntei, de que lado é a dor? Ele falou, do lado esquerdo. Aí eu já pensei assim, você é canhoto? Aí ele falou, sou canhoto. Aí eu já pensei, bom, provavelmente o colega não errou no exame. Provavelmente é uma pubalgia do atleta. Porque é muito comum no lado do chute, o lado que a pessoa chuta, que usa os músculos de todo o quadril, o adutor também se insere ali, a musculatura oblíqua e o reto do abdômen também são inseridos no pub. E qualquer inflamação de algum desses tendões vai te dar um sintoma parecido com o da hérnia. A diferença é que ele é mais chato ainda de tratar. Isso é verdade, porque essa região... Porque tendão é mais chato do que a hérnia. E falando nessa região também existem as diastases, né? Que tá muito comum que nos atletas que fazem muita força, ou nas mulheres, gestações, etc. E também, às vezes, podem se confundir com dores até ortopédicas, lombares ou... Pode ter associação também, né? Você pode ter uma pubalgia com hérnia. Não tem por que você não ter. Então, existe sim essa diferença de chamarem hérnia do atleta, que na verdade não é uma hérnia, é uma pubalgia relacionada à inflamação músculo-tendinosa, desses músculos que se inserem na região do pub. Mas nada impede, uma coisa não exclui a outra. A pessoa pode ter uma diástase ali também. Daí as duas coisas, né? Exatamente, azar. Mas hoje em dia a gente tem exames, né? Normalmente uma ressonância magnética que precisa ser feita de maneira dirigida para reconhecer tanto a inflamação, né, da parte tendínea e óssea, que você sabe melhor que eu, quanto da parte da parede abdominal, de algum defeito, de algum saco herniário, alguma coisa que possa realmente estar relacionado à hérnia em si.
E a diastase abdominal que eu tinha comentado, tá flutuando por ali também ou é mais para cima? A diástase normalmente vai estar um pouquinho mais para cima, porque como ali é região de inserção de músculo, a inserção é o ponto fixo, né? É onde o músculo se fixa no osso. Então a diastase ela vai começar um pouco mais para cima, onde o músculo começa a se afastar um do outro. Então, normalmente, bem ali na região da pub não vai existir tanta diastase, a não ser que o paciente tenha sofrido algum trauma, como a fratura de sínfise púbica, né? Que aí é onde a nossa especialidade já se une ali durante um trauma, né? A gente chama o orto, chama o cirurgião geral. Eu não vou te pedir as classificações ortopédicas hoje, tá? Não. Tá falando só no plantão. Tronço. Tronço, classificação de Denis do sacro, sabe? Esse cara sabe as classificações ortopédicas. Atenção R1 da ortopedia. Estude que você vai encontrar esses caras no plantão. Eu lido com eles direto. E quando a gente vai para as inflamatórias, você falou que faz um pouco menos, mas a apendicite talvez seja a cirurgia do R1 também, ou não? É uma cirurgia mais comum. É mais comum. Uhum. Apendicite é uma cirurgia que você aprende, mas que vai ser sempre difícil quando o grau está elevado. Então, não é bem só uma cirurgia de R1. Qualquer cirurgia ela pode se tornar difícil se o paciente estiver num estágio mais avançado. Então, volta mesmo a lógica ali da hérnia. A cirurgia da hérnia, às vezes, é simples, mas se o paciente deixa para operar quando já está com uma hérnia muito grande, ela já está avançada, já tem víscera envolvida, a cirurgia pode ser tecnicamente difícil, aí já não deixa de ser uma cirurgia de R1. Assim como um apêndice extremamente avançado pode necessitar não só chegar ali e tirar o apêndice, né? Pode precisar de uma colectomia, pode precisar fazer uma anastomose, e isso vai exigir muito mais do que o conhecimento de um R1, mas a gente já tenta ensinar o apêndice desde o R1, é uma forma do aprendiz de cirurgia já começar a entender como é que funcionam as coisas e se sentir útil, se sentir cirurgião, se sentir capaz de fazer alguma coisa, porque as fáceis são fáceis. Lembrando que o R1 vai estar assistido por alguém, mas não sempre. No nosso hospital, sem dúvida, né? Sem dúvida. E quando você operou seu filho de apendicite, teve, assim, você tem a ciência, né? Mas existe alguma coisa que possa fazer esse diagnóstico precoce para facilitar para o cirurgião, para quem está assistindo, acha que está com apendicite? Olha, os principais sinais, que foi até um que aconteceu com meu filho, a dor começa um pouco mais difusa no meio da barriga. A gente chama de dor periumbilical. Aqui é ao redor do umbigo, no meio da barriga. E a tendência é que ela não passe, tá? Ela pode até aliviar com os analgésicos que é feito assim no dia a dia. Ela pode aliviar, mas ela não passa. Ela continua ali. E depois de 24, no máximo 36 horas, ela migra e se localiza na região direita. Isso é um clássico. Tá? E associado a esse sintoma da dor, a hiporexia, que é a perda da fome. A pessoa começa a não sentir tanta fome. Mas, como eu sempre falo, doença não lê livro. Então, meu filho, por exemplo, ele não perdeu a fome. A gente fez um diagnóstico precoce, né? Tava com 24, 36 horas de dor. Eu falei, opa, não passou a dor. Fui examiná-lo novamente. A dor já estava bem localizada à direita. Já chama muita atenção. Agora, não adianta um leigo querer fazer o diagnóstico. Eu acho que qualquer dor persistente é para procurar o médico, né? Essa é a grande verdade. E se acaba poupando o sofrimento e às vezes até de fazer uma cirurgia mais invasiva, supurativa. Exatamente. Tornar grave. Dá para fazer por vídeo apêndice? Sim, com certeza. A gente fez lá por vídeo. Recuperação daí também. Pois é. Mas tratamento conservador não funciona muito bem, né? Olha, na minha escola, não. Você é resolutivo. Não é que esperando, não. Eu já vi dar errado com outras pessoas fazendo isso, muito errado. Então, e pode não dar errado na hora. Então, pode melhorar, a pessoa usar antibiótico, e daqui a 2 semanas vai voltar com o mesmo problema e às vezes muito pior. A gente está falando sobre apêndice, abdômen e hérnia e tal, mas e quando o paciente chega falando que está com um nó nas tripas, o que é esse diagnóstico? Existe? O que é, geralmente? Normalmente esse termo é quando tem uma obstrução intestinal,
Abdômen agudo obstrutivo. Obstrutivo, ou hoje em dia, você sabe que o Brasil é o segundo ou terceiro país que mais tem pacientes operados de cirurgia bariátrica no mundo, né? Não diminuiu com o Monjaro? Agora vai diminuir para todo mundo, né? Mas é um país que se opera muito a bariátrica. A gente avançou muito, nosso time de cirurgiões é muito grande. Eu conheço a turma ali, vocês deixam todo mundo magrinho. Parabéns por isso, né? Mas a cirurgia bariátrica em si, a técnica mais realizada, assim, que é o bypass aqui no Brasil, ele pode fazer com que você tenha uma hérnia interna. E aí é o nó nas tripas. Entendi. Né? Literalmente. Então, realmente, quando eles falam isso, já dá um diagnóstico. Sim. Com a idade também, por exemplo, os pacientes mais idosos, a gente tem a patologia do volvo, né, o volvo intestinal, que também é um nó na tripa. Legal. E outras cirurgias também. Se o paciente já tiver realizado alguma outra cirurgia, ele pode ter uma aderência ou uma brida, que a gente chama, que gera alguma brechazinha que uma alça passa, não volta, cria um looping ali, um nó, por onde a comida já não começa a não passar, a pessoa vai começar a distender o abdômen, vomitar, e aí também chama-se de nó na tripa. Né? Isso aí que aconteceu com o Bolsonaro, ou não? Depois, né, como complicação, ele teve síndromes aderenciais, foi tratado conservador, e em algum momento, na hora de reverter a colostomia, já é mais uma cirurgia, são mais aderências, então ele tem cada vez mais difícil. Cada vez mais síndromes aderenciais, sabe? E quando a gente, daí, falando sobre, a gente falou do apêndice, mas e a vesícula também é popular aí, e enquanto o apêndice é sempre cirúrgico, vamos dizer, quase sempre, a vesícula nem sempre, né? A vesícula você tem alguns estudos também, alguns colegas que preferem esfriar o processo. Eu não compartilho muito dessa conduta, eu sou resseccionista. É lógico que a gente tem que olhar o paciente como um todo e ver se ele está em condições de cirurgia. Mas se eu identifico que a vesícula já está inflamada, que ela já está, às vezes, proliferando alguma infecção ali, eu posso até aguardar 24 horas, no máximo 48 horas, mas a minha conduta normalmente é cirúrgica, não entre imediata ou dentro de 48 horas, que é o que a gente chama de urgência cirúrgica, não chega a ser uma emergência. Mas é bom operar, porque isso pode evoluir com quadros mais graves. Agora, existe a cólica biliar, que é outra coisa. A cólica biliar, ela é só um princípio de inflamação, onde o paciente comeu, se sentiu mal depois da comida, mas aquilo passa às vezes espontaneamente, ou com um analgésico simples, aquilo passa. Foi só um desconforto. Às vezes é o primeiro sinal de que a vesícula está querendo inflamar. O paciente que tem cólica biliar, quando ele vai para o exame de imagem, ele vai fazer o exame de imagem e no exame de imagem vai mostrar que a vesícula ainda está com as paredes finas, vai mostrar provavelmente cálculos no seu interior, mas a vesícula em si não está com as paredes inflamadas ainda, mas já dá sintoma. O cálculo que você disse, só para explicar para o pessoal, são as pedras. As pedras. E aí, não dá para só tirar as pedras e deixar a vesícula? Não, isso não tem como? Não tem como. Tira a vesícula e resolve. Tira a vesícula, porque a formação do cálculo, ela está relacionada à própria vesícula, porque é ali que a bile fica parada e é ali que precipita os sais biliares e o colesterol formando a pedra. Então, se você só tirasse o cálculo, vamos supor que isso pudesse ser uma conduta, não é, mas se você só tirasse o cálculo, se a sua vesícula já formou cálculo uma vez, muito provavelmente ela vai formar de novo, porque é ali que fica a bile parada. E quem tem só lama? O pessoal vem escrito no laudo isso. Lama é que vai formar o cálculo? Vai formar o cálculo. São os cristais biliares ali formando uma areia, que também pode causar um processo obstrutivo dos ductos ali, causar uma colicistite aguda por lama. Pode causar obstrução também do canal que vai para o pâncreas, também causar pancreatite, assim como uma pedra. Mas, se o paciente for assintomático, se ele melhorar a sua alimentação, começar a fazer exercício, o exercício é um dos fatores protetores para a pedra na vesícula, um dos melhores. Então, o paciente que tem lama, eu já vi várias vezes. Orientação, mudança no estilo de vida, a lama some. Tá? Escapou, então, esse escapa. Escapa. Tem que mudar a alimentação, hidratação, exercício,
a lama pode sumir. Mais uma vez, estamos conversando sobre exercício e cirurgia, né? Você vê que as coisas se conectam. Nós estamos entrando no assunto da robótica e de vídeo novamente. Na ortopedia tem crescido muito isso também, porque a gente está ficando cada vez mais treinado, mais preciso. E nosso robô acho que um pouco mais humilde que o Da Vinci de vocês aí, né? Mas para fazer as artroplastias a gente tem evoluído bastante. Você acha que a partir de agora todo cirurgião vai precisar saber fazer cirurgia robótica? É um game changer. Com certeza. Não tem como você estar no mercado sem estar oferecendo a cirurgia minimamente invasiva. Então não é marketing, o negócio é o resultado. Perfeito. Você tem que entregar resultado. Você nunca vai entregar um resultado equivalente da cirurgia robótica sem a plataforma. Não adianta ter o robô e operar mal também, né? Tem isso. Não adianta. Não é só, não é um robô, não é um Android que vai fazer assim. Mas isso é mais uma vantagem, porque para você operar o robô, você passa por toda uma formação e existe uma diligência até da própria plataforma, né, da Intuitive, para poder fazer a formação dos cirurgiões. E enquanto ele está também nesse processo de formação, ele nunca vai estar operando sozinho. Tá? E outra vantagem é que a cirurgia minimamente invasiva, tecnicamente falando, você vai acompanhar essa cirurgia com mais facilidade. Afinal, você está falando de imagem. Então, hoje, você aprender uma técnica, vamos supor que eu já sei lidar com a máquina, eu já sei lidar com a plataforma, eu já sei lidar com uma cirurgia por vídeo. Eu assistir, eu estou aprendendo. Antes você tinha que entrar em campo, estar dentro do paciente ali, junto com a mão dentro do campo para aprender uma cirurgia. Então a cirurgia minimamente invasiva também tem essa vantagem do aprendizado, ter recursos para você aprender. Tem simulador, hoje em dia, tem várias formas. Então eu acho que assim, a gente vai formar muitos cirurgiões bons a partir de agora, para fazer tal cirurgia. Né? Muito bom, nós nos preocupamos aí se precisar de alguém, então estaremos bem servidos no futuro. Sim, e lá no hospital existe também, né, uma formação, né, acadêmica muito forte, não só na residência, agora também em pós-graduação, em cursos, em tudo, para o ensino, né, da plataforma robótica em diversas especialidades. Você bem interessante. Tá de preceptor lá? Lá eu sempre, já tem alguns anos, né, de preceptor, agora... Casa, né? Agora eu estou até coordenando a residência médica, mas esse programa da cirurgia robótica corre em paralelo. Mas eu vou deixar esse merchan para outro momento. Deixa esse link aí depois para a gente, para os seguidores, a gente manda. E aí, aproveitando que você trabalha nesse hospital de referência, você também está envolvido ali com o pessoal do transplante, né? Às vezes pegam um jato, às vezes, ali para buscar alguma coisa ou não? Sim. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de estar participando da equipe de transplante de órgãos lá do nosso hospital, que foi uma equipe que formou várias outras equipes de transplante de órgãos aqui no Paraná, uma equipe pioneira, e a gente tem um volume muito grande de transplante de fígado, pâncreas, rim, e esse trabalho exige que a gente vá, às vezes, buscar o órgão, né? Então a gente pega realmente carona de FAB, de avião militar, para poder encurtar esse tempo, poder trazer o órgão a tempo. É um trabalho bacana. Isso é fantástico. Eu acho que é uma das partes aí que a gente se sente um super-herói, né? Também. Sim. Cara, você está realmente fazendo uma grande diferença. São momentos que você realmente reflete que a tua carreira te levou a vários lugares diferentes, a distâncias diferentes, e isso é estimulante. É cansativo também, mas gera várias emoções positivas, né, do sacerdócio ali, da medicina e tudo. Perfeito. Você tinha falado pâncreas, fígado e rins. Esses são os maiores aí. Qual que é o mais difícil, por curiosidade? Aí? O fígado. O fígado é o... fígado. Quantas horas para... Como que é toda a logística? Te ligaram, tem um óbito, morte... Funciona. Explica aí. Primeiro você precisa ver a condição do doador, se é uma doação boa, se provavelmente vai valer a pena se deslocar até lá para pegar um órgão dessa pessoa, e vai fazer um match, né? Fazer esse encontro com o receptor, você já prevê se
tem condições antropométricas parecidas, se existe a compatibilidade, né, sanguínea, no caso do rim, de outros parâmetros imunológicos. E aí, havendo essas compatibilidades, você já programa essa cirurgia para um momento, já define toda a logística de ida e volta para você prever os horários, para você estar com o receptor pronto para o órgão chegar, você preparar o órgão e colocar o órgão. O detalhe é que essa cirurgia precisa ser feita também de forma acelerada, porque a partir do momento que você vai perfundir o órgão com a solução de preservação, começa a contar o tempo de isquemia do órgão, onde ele parou de receber o sangue do doador e ele está com as células em preservação, mas que tendem a morrer com o tempo. Então você precisa ser ágil, ser rápido para poder extrair esse órgão, jogar ele no gelo, na preservação e correr para o seu hospital para transplantar o órgão. Você consegue depois, eu sei que esses pacientes são né? São bastante imunossuprimidos, tem toda a questão depois, mas é possível praticar esporte aí depois do transplante? Existe Sim. até, acho que uns jogos de transplantados, talvez? Tem, Eu não acompanhei de perto, assim, esse tipo de jogos de transplantados, mas eu já vi pacientes transplantados fazendo corrida, natação, mas tem que ter uma certa respeito com essa questão imunológica. Hoje em dia o avanço é muito grande, assim, então os remédios não são tão mais imunossupressores assim, você chega numa dose ideal da imunossupressão e com certeza o exercício vai ajudar o paciente a ter imunidade, né? Então o exercício vai dar mais vigor, mais virilidade para a pessoa e permitir a ela, caso tenha uma infecção, a combater a infecção com mais força, né? O paciente sedentário ele sempre vai ter um prejuízo imunológico também, né? Pode-se dizer assim. Ele tem menos reserva de proteína, ele tem a sua reserva cardiovascular, cardiopulmonar bem reduzida. Então, para ele enfrentar uma infecção, para ele enfrentar uma inflamação ou até um trauma, né? O paciente que é sedentário, o indivíduo sedentário, ele tem um prejuízo muito grande para combater qualquer estresse no corpo. Enquanto que nós, atletas, já combatemos o estresse com muito mais facilidade. Por isso que... No dia a dia. Por isso que o esporte realmente nos salva, né? A saúde nos dá saúde. Eu tenho uma pergunta para você. Pode mandar. Eu vejo que você corre maratona, né? Maratonas de verdade. De verdade. Não é essas de 5, 10, o pessoal fala, faz maratona maratona de 40, né? 42. Maratona de 42. Eu nunca fiz. E assim, a percepção de quem nunca fez é de que isso pode até fazer mal, né? Um excesso. E eu pergunto para você, como é que é a sua saúde em relação a esses excessos, né? Para você não é mais um excesso, mas para mim seria. Essa pergunta daria um podcast, eu acho, mas indo direto ao ponto, inicialmente todo mundo começa correndo 5:10, né? Uhum. E aí depois você vai evoluindo. Mas, devido à nossa rotina, eu comecei a encontrar, não era uma fuga, mas sim todas as respostas para os meus problemas, minhas dúvidas, eu encontrava correndo. Então, eu tinha muito problema, eu corria 20 daí. Entendi. E aí, eu comecei a levar uma vida sem bebida alcoólica, comecei a dormir mais cedo para poder treinar no outro dia. Então, uma coisa foi levando a outra. Na verdade, o negócio me deixou mais saudável, né? Claro, eu faço uma maratona 2 por ano, eu não faço 10, daí isso é sobrecarga articular. Né? Eu te perguntei isso porque esses dias eu me superei também, tentando resolver algum problema. Eu fui correr mais do que eu corro normalmente, né? Então, eu costumo correr 10 quilômetros no máximo, e eu fui correr uns 14, eu estava um tempo parado, estava sem correr, eu fui correr 14, eu fiquei uns 15 dias com uma dor no pé, e eu sei que o seu trabalho é voltado para o membro inferior, então, realmente assim, eu me pergunto, poxa, mas só corri 14, o Jorge correu 42, como é que o pé dele aguenta, né? Isso
sempre muito progressivo, né? Então, tem que ser. O tem que ser humano respeitar, né? vai respeitando, vai se adaptando, passa um pouquinho hoje, volta 2, depois condiciona. E aí eu te pergunto também, quando, pra gente se endereçar aí pros finalmente, quando é que o ortopedista tem que mandar o paciente para o cirurgião geral? Essa é uma dúvida boa. Ou quando que você manda um paciente para ortopedia? Já aconteceu alguma coisa? Sim. Eu acho que acontece todo dia, praticamente. Principalmente em ambiente hospitalar, assim, quando existe infecção relacionada, o ortopedista sempre chama o cirurgião geral, porque essa infecção, ela normalmente acontece nas partes moles, né, que a gente fala, que é tudo menos o osso. E aí o ortopedista fala, não, é com osso? Não é, então não é da orto. Então você pega infecções de partes moles e acaba pedindo auxílio da cirurgia geral, abscesso, celulite, questões subcutâneas. Mas às vezes isso pode estar perto de uma articulação, pode estar invadindo um osso, então nessa hora tem que ser junto, né? E muitas vezes, por exemplo, um abscesso aqui nessa região da mão, passa um monte de tendão. O cirurgião geral vai drenar, mas ele precisa chamar o orto, às vezes se ele precisar aprofundar um pouco mais, debridar, ou seja, remover algum tecido mais profundo que possa estar já relacionado aos tendões, é importante ele estar com um ortopedista próximo para a gente saber identificar ali a região de perigo, onde devemos tentar preservar esse tendão, esse nervo, mesmo ele estando acometido. Então isso exige uma opinião já do ortopedista. Então o ortopedista vai chamar o cirurgião geral em infecções de pele, em abscessos, em traumas, às vezes trauma de quadril. Já aconteceu muitas vezes da orto, fixou a pelve, fez o fixador externo e depois de um tempo o paciente distendeu a barriga, piorou. Tudo isso tem que ser monitorado num trauma e às vezes pode exigir uma abordagem, uma avaliação da cirurgia geral após um trauma que inicialmente era só ortopédico. Perfeito, isso é a sintonia, a sinergia das especialidades, é por isso que a gente está aqui hoje. Exato. Eduardo, queria que você deixasse alguma mensagem final, um recado aí para os seus seguidores aí, que você está bombando nas redes agora, e se precisar, vai ter seu link lá, o pessoal, se tiver algum problema, recomendo aí que vá até você. Essa me pegou de surpresa. Mas, enfim, mensagens finais. A mensagem é que a gente está em constante aprimoramento, aprendizado. Eu acho que todo médico, principalmente especialista, ele nunca para de buscar o aprendizado para poder entregar o que tem de melhor para o paciente. E eu acho que tanto eu quanto o Jorge, a gente continua nessa missão de acrescentar tecnologia, acrescentar o que tem de melhor para poder entregar para o paciente no nosso dia a dia saúde, né? Então, meu compromisso é esse, né? Vamos continuar nessa pegada, vamos ajudar o maior número de pessoas possível. Eu fiquei admirado que você, carioca, não falou nenhum palavrão hoje. Muito... eu tô treinado, né? São quase 12 anos de Curitiba e a nossa profissão exige, né, esse diálogo constante, com monitoramento. Mas quando desligar o microfone... Dá pra soltar um PQP aí. De repente a gente... Tá bom, tudo bem. Então, muito obrigado. Esse aqui é o DNA do Orthotalks, trazendo as especialidades e fornecendo informações aí para os nossos ouvintes. Muito obrigado mais uma vez. Editor.